Paz, alegria, bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos acolher esta mensagem tão importante para nós. Abre o teu coração, vamos acolher, vamos aprender com a palavra, vamos ter esta catequese com a palavra, para que nós possamos ser direcionados, entendendo a mensagem da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí o sininho para receber todas as notificações. Se quiser entrar num grupo de WhatsApp, é um grupo fechado que você entra, tá na descrição desse vídeo tem um link. É um grupo que você pode colocar outras pessoas, compartilhar e vai receber todos os conteúdos deste canal, inclusive a formação bíblica que nós vamos ter este ano. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma controvérsia. No Evangelho de Marcos nós vamos ver muitas. Aqui a quarta controvérsia com os fariseus, e agora em relação ao sábado. E aqui nós vamos entender coisas importantes. Era uma lei de Deus, a lei do sábado, mas para o descanso. Deus, ele deu seus mandamentos, suas leis, para preservar o povo e não ser como as nações pagãs. Quando o povo estava escravo no Egito, por exemplo, eles trabalhavam sem folga, sem descanso. Passaram 400 anos ali naquele sofrimento. Então, quando eles são libertos, Deus vai colocar seus mandamentos para serem o oposto do que era vivido no Egito. E aqui, inclusive, o sábado foi feito para o descanso. Não é um dia em si, mas o que Deus queria era colocar leis que servissem para o bem-estar das pessoas. A lei não está acima do homem. Não pode estar acima, é para o bem do homem, é para o bem-estar, não é simplesmente para o cumprimento de um rito, uma obrigação, é para o bem. E o bem tem que estar acima até da lei. Se a lei não favorece o bem-estar humano, então, e a lei acabou perdendo o sentido, a lei do sábado acabou perdendo o sentido, era só por uma obrigação para cumprir o rito, e se as pessoas iriam se beneficiar com isso, não importava. Então, inclusive era restringido alguns tipos de trabalhos manuais, não podia plantar, não podia colher, não podia debulhar o milho, enfim. Inclusive até tinha restrições até o percurso que podia fazer, até 1.500 metros. Então eram muitas restrições em cima de uma lei que foi dada com um sentido apenas, o sentido do bem-estar humano, para o homem descansar. Tinha que ter, foi colocado como lei porque o povo não estava acostumado com isso, e poderia, nesse povo que ia ser formado, poderia alguém querer escravizar como o Egito escravizava. Então precisava ter um dia de descanso. Era a lei para o bem-estar, e aqui já não era mais. Tanto é que os discípulos estavam com fome, não podia colher as espigas para se alimentar. Se eles estavam com fome, precisavam comer. Se estavam, ou seja, Jesus ele vai trazer o sentido da lei. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a lei não pode estar acima. Jamais. A lei não pode estar acima do bem-estar humano. Se ela estiver acima, então não é considerada mais lei de Deus, mas lei humana. Todos os mandamentos de Deus, toda a lei de Deus é para o bem-estar do homem. E na lei de Deus, o bem tem que sempre prevalecer contra qualquer outra coisa. Na lei de Deus, o bem tem que estar acima.
de todas as coisas. Peçamos ao Senhor a graça de compreender esta mensagem, de viver esta mensagem, saber que Jesus é o Senhor do sábado, Ele está acima da lei, Ele é a lei maior. Nós vamos ver no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Jesus está ali no monte e vem a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Ele é maior que a lei e os profetas. O que ele diz é maior que a lei e os profetas. Como ele transmite a mensagem, os mandamentos de Deus é maior do que aquilo que as pessoas entenderam, porque muitos entenderam de maneira equivocada. Jesus traz o pleno sentido, mas claro, ele vai ser combatido por isso. Jesus não vai ser aceito por isso, porque ele traz o sentido verdadeiro. E o sentido verdadeiro está na sua mensagem, na mensagem que ele transmite. Que nosso coração esteja então sempre aberto, que a nossa vida seja sempre movida pela lei de Jesus, pelo mandamento de Jesus, pela mensagem de Jesus. Que nós possamos saber interpretar as leis, saber aplicar as leis. Leis que muitas vezes nós criamos até. Às vezes nós criamos leis, somos escrupulosos também em relação a algumas leis e que só é para alimentar o ego, só é para um benefício próprio, não para benefício de outros. Ou seja, que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento de interpretar as leis, de aplicar as leis da maneira correta, que favorecem o outro, que seja para o bem-estar do outro. Às vezes nós temos muitas leis, regrinhas que nós colocamos e que às vezes são escrupulosas e às vezes servem para até fechar o amor para os relacionamentos, que muitas vezes vão contra as pessoas. Às vezes nós temos nossas próprias regras e que simplesmente por arrogância, orgulho e somos muitas vezes inflexíveis, não importa se vai ajudar. Às vezes nós colocamos certas regras de vida para nós, certas leis, e que nós muitas vezes colocamos ela acima até da caridade, acima do bem do outro. Nós vamos cumprir às vezes coisas simples, regras. Às vezes a gente está convidado a fazer o bem, mas não porque não foi agendado, não foi convidado antes. Eu já vi coisas bobas, tipo, não posso fazer a leitura porque não falaram comigo logo. Então, comigo é assim, não pode ser em cima da hora. Comigo é assim, não pode ser. Ou seja, esse comigo é assim está muito carregado de leis escrupulosas, coisas tolas, e que às vezes você é impedido de fazer o bem. Você pode ser disponível, disposto a fazer o bem, a servir a Deus numa comunidade, em qualquer lugar, mas você fica cheio de regrinhas, cheio de tolices, coisas bobas. Faz o bem logo e pronto, acabou. Faz o bem, deixa de tolice. Ah, não posso porque me magoaram, porque isso, e aí feriram o meu orgulho, então eu não vou fazer porque deveria ter feito isso antes. Cheio de orgulhozinho bobo, às vezes nós somos. Coisas bobas, bestas. Não fazemos o bem, não agimos com o bem em relação ao outro. Ah, porque o morador de rua chegou num horário inapropriado e não era para... Ou seja, cheio de regras, de coisas tolas e nos impedem de fazer o bem. Às vezes somos muito fariseus, muito hipócritas. O bem tem que estar acima de tudo, acima desse nosso jeitinho medíocre, mesquinho. O bem tem que estar acima do nosso orgulho. O bem ao próximo tem que estar acima da lei, do sábado, de qualquer outra coisa. Que nós possamos então acolher esta mensagem que o Senhor traz para nós hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.